Eu não vi quem fez isso, mas juro que senti a respiração fria no meu pescoço. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você já morou em uma casa antiga, daquelas que rangeram por décadas e parecem guardar segredos até nas tábuas do assoalho, você sabe. Não é só a poeira ou o cheiro de mofo, é a sensação. Uma presença que paira no ar, mais fria que o ar-condicionado no máximo. Meu avô, que passou a vida inteira em uma dessas, me contava histórias que pareciam saídas de um pesadelo, e ele jurava que eram reais. Ele tinha 3 relatos que me faziam tremer só de ouvir. O primeiro, o mais sutil, envolvia os passos. Não eram ratos, ele dizia, com os olhos fixos em um ponto atrás de mim. Era um caminhar pesado, arrastado, que começava no sótão exatamente à meia-noite e parava bem na porta do meu quarto. Ele nunca abriu. Ele não conseguia. A cada passo, o ar ficava denso e ele sentia o olhar fixo na madeira da porta. A pior parte? Uma noite, os passos não pararam. Eles continuaram. Mas dentro do quarto. O segundo relato era sobre os objetos que mudavam de lugar. Uma chave que estava na cômoda e aparecia no jardim. Um livro na estante que era encontrado aberto na cozinha, em uma página específica, sempre a mesma, que ele nunca tinha lido. Era um jogo sádico, onde a entidade queria que ele soubesse que estava lá, que podia tocá-lo. Mas o que estava escrito naquela página? Ele dizia que eram apenas letras embaralhadas, mas que às vezes, por uma fração de segundo, ele lia algo com sentido. Algo que o fazia gelar. Eu tentei fazê-lo me dizer o que era. Ele apenas balançava a cabeça, pálido. O mistério desse livro me atormenta até hoje, mas o que ele fez depois foi ainda mais aterrorizante. O último relato é o que me faz questionar tudo. É o motivo pelo qual eu não consigo dormir em uma casa que tenha mais de 30 anos. Eu vou te contar em instantes, mas, por favor, me diz nos comentários. Qual foi a coisa mais estranha que já aconteceu na sua casa? E se prepare, porque a última história do meu avô não é só sobre medo, é sobre o desaparecimento. A casa do meu avô não era apenas velha. Era um organismo vivo que respirava poeira e guardava séculos de silêncios em suas paredes. Construída em algum momento no final do século XIX, com madeira escura que rangeia sob o menor movimento e janelas que pareciam olhos turvos, ela se erguia no alto de uma pequena colina, isolada das outras casas. Tinha um jardim descuidado, onde as sombras das árvores retorcidas dançavam como fantasmas à noite. Desde criança, eu sentia um calafrio peculiar ao cruzar o portão de ferro enferrujado. Não era apenas o frio de um lugar antigo, era algo mais profundo, que parecia sussurrar avisos ao vento. Meu avô, um homem de poucas palavras, mas com um olhar que havia visto mais do que qualquer um poderia imaginar, morava sozinho ali. Ele sempre dizia que a casa tinha suas próprias regras, um jeito enigmático de justificar os barulhos estranhos e as portas que batiam sem vento. Eu pensava que era apenas a imaginação de um velho, até que, em uma das minhas visitas de verão, eu senti. Não ouvi, não vi, eu senti. Era uma tarde abafada. O sol lutava para penetrar as cortinas pesadas da sala de estar. E o ar, dentro da casa, era estranhamente pesado, como se a própria atmosfera estivesse saturada de algo invisível. Meu avô estava cochilando em sua poltrona, o jornal caído no chão. Eu estava lendo um dos seus livros antigos, um volume empoeirado sobre lendas locais, quando um sussurro atravessou o silêncio. Não era um sussurro humano, nem o vento. Era um som áspero, quase um arranhar, que parecia vir de dentro das paredes. Eu parei de respirar, olhei para o meu avô, mas ele continuava dormindo. A voz era baixa demais para distinguir palavras, mas a intenção era clara. Era um convite ou uma ameaça.
Eu sentia meus pelos da nuca se arrepiarem e um frio gélido percorreu minha espinha, mesmo com o calor da tarde. O livro em minhas mãos parecia vibrar levemente. Olhei para a capa, para as ilustrações desbotadas de criaturas sombrias, e uma pergunta me assaltou. Será que as histórias do meu avô não eram apenas contos de um velho, mas sim ecos de uma verdade perturbadora que a casa guardava? Eu estava prestes a descobrir que naquela casa o estranho não era a exceção, mas a regra, e que o que viria a seguir seria muito mais real e aterrorizante do que eu poderia imaginar. O primeiro relato, aquele sobre os passos que nunca paravam, era a base do medo do meu avô. Ele descrevia o evento não como um susto isolado, mas como uma rotina macabra imposta por uma força que ele não podia ver. A casa, com seu pé direito alto e estrutura maciça, tinha um sótão que meu avô havia selado anos antes, não por problemas estruturais, mas por algo que ele ouviu de lá. Ele nunca me disse o que era, apenas que o som o fez correr escada abaixo e pregar a porta com tábuas de cedro, selando o acesso para sempre. A porta do sótão ficava na ponta do corredor do segundo andar, o mesmo corredor onde ficava o quarto do meu avô. E era de lá que o ritual começava, pontualmente. A casa ficava em completo silêncio. O ruído distante dos grilos lá fora e o tic-tac lento do relógio de pêndulo na sala de baixo eram os únicos sons permitidos. E então, exatamente à meia-noite, um ranger lento e pesado quebrava a quietude. Não era um rangido natural de madeira velha. Meu avô dizia que tinha um peso diferente, um ritmo deliberado. Era o som de algo arrastando os pés no assoalho de tábuas grossas do sótão, avançando do centro em direção à porta selada. Tum, tum, tum. Cada passo ressoava não só no chão, mas no peito dele. Uma contagem regressiva para um terror que ele não podia enfrentar de olhos abertos. Ele ficava encolhido sob as cobertas, ouvindo a progressão lenta. Quando o som chegava à porta do sótão, parecia haver um silêncio opressor. Meu avô imaginava a coisa parada ali, do outro lado da madeira, apenas observando a porta selada. Era o momento em que o ar em seu quarto ficava mais frio, mesmo no verão. Uma frieza não térmica, mas uma sensação de vazio, de sucção de calor vital. E então o som reaparecia, descendo a escada para o corredor. Meu avô podia jurar que a pressão do ar se movia com ele, descendo os degraus de carvalho com o mesmo ritmo pesado e medido. Creak, creak, creak. Ele se concentrava na respiração, tentando se convencer de que era o vento, a estrutura da casa, qualquer coisa que não fosse a verdade. Mas a verdade estava ali, em 3 passos lentos que percorriam o corredor, parando sempre no mesmo lugar, exatamente na frente da porta do seu quarto. A coisa ficava ali. Meu avô calculava que passavam minutos. Minutos de tensão absoluta, onde o silêncio era interrompido apenas pelo seu próprio coração martelando contra as costelas. Ele sentia, quase com certeza física, o olhar da criatura, seja lá o que fosse, perfurando a madeira, a poucos centímetros da sua cabeça. O silêncio da espera era pior do que os passos. Era uma tortura psicológica, um lembrete de que ele estava preso, de que a entidade tinha poder sobre ele. E depois de um tempo que parecia uma eternidade, a coisa se virava. Os passos lentos recomeçavam, voltando pelo corredor, subindo a escada, e o barulho se perdia novamente no sótão. Essa rotina durou anos. Meu avô nunca se acostumou. Ele tentou de tudo: rezar, ignorar, até mesmo gritar, o que só fez o som parar para recomeçar mais alto. Mas o pior aconteceu em uma noite de tempestade. Os passos vieram como sempre. Tum, tum, tum. Desceram a escada. Creak, creak, creak. Pararam na porta. O ar gelou. Meu avô estava debaixo das cobertas, tremendo, os olhos fixos na maçaneta, esperando o alívio de a coisa se afastar.
Mas naquela noite o silêncio durou mais tempo. E então ele sentiu. Não ouviu a porta ranger. Não ouviu a maçaneta girar. Ele sentiu o movimento do ar. O peso dos passos não retornou para o sótão. Em vez disso, a caminhada pesada e arrastada recomeçou. Tum! Mas o som não veio do corredor. Veio de dentro do quarto. Meu avô paralisou. Ele não conseguia se mexer. A respiração estava presa na garganta. Ele podia sentir a presença esmagadora se movendo pela escuridão do seu quarto. Ele manteve os olhos fechados, rezando para que fosse um sonho, uma alucinação. Tum! O passo estava mais perto. Ele sentia o chão tremer levemente sob o colchão. O cheiro de terra molhada e mofo antigo, um odor que não existia naquele quarto, começou a dominar o ar. Tum! O som agora estava ao lado da sua cama. Meu avô descreveu uma sensação de desespero absoluto, a certeza de que seria o fim. Ele podia sentir a temperatura cair drasticamente, a ponto de sentir dor nas pontas dos dedos. Ele jurou que ouviu um som de tecido pesado arrastando-se pela madeira ao lado da cama. Ele se obrigou a abrir os olhos. A escuridão era completa, ele não via nada. Mas ele sabia que havia algo ali, parado, inclinado sobre ele, e então ele sentiu algo que não era um som nem uma visão. Foi um toque, não um toque de mão, mas um sopro extremamente frio, com cheiro de naftalina e poeira, roçando a pele da sua nuca, bem acima da gola do pijama. Um sopro que parecia sugá-lo para dentro do colchão. Ele gritou, um grito que rasgou a garganta, e no mesmo instante o peso sumiu. O cheiro foi embora. O ar quente do verão invadiu o quarto novamente. Ele ligou o abajur, tremendo, e viu nada. O quarto estava intacto. Mas havia uma coisa. No chão, ao lado da cama, havia uma pequena trilha de poeira escura, como se algo sujo e pesado tivesse se arrastado sobre a madeira limpa. Ele limpou rapidamente, mas o terror daquela noite nunca o deixou. Ele sabia que a coisa não precisava da porta. Ela podia entrar quando quisesse, mas o que aquela coisa queria e por que ela parou? Meu avô passou o resto da vida se perguntando o que teria acontecido se ele não tivesse gritado. E o mais bizarro, no dia seguinte, quando ele foi vestir seu casaco de lã, que estava pendurado na porta do guarda-roupa, ele sentiu um peso estranho no bolso. Eram as chaves do sótão, que ele havia jogado em um rio a quilômetros de distância 10 anos antes. Como elas voltaram? Por que voltaram? E o que a coisa estava tentando dizer quando ele sentiu o sopro frio na sua nuca? Isso me leva ao segundo relato, a história dos objetos que se moviam. E se a coisa quisesse que meu avô subisse de volta ao sótão, o incidente das chaves do sótão foi a prova irrefutável para meu avô de que a presença na casa não era apenas um ruído ou uma sombra. Era algo inteligente, algo que observava, manipulava e, pior, interagia com a sua realidade. Isso nos leva ao segundo relato, o jogo sádico dos objetos. Depois daquela noite, o padrão dos passos diminuiu. Não cessou por completo, mas se tornou esporádico, talvez apenas para lembrar meu avô de que o intruso ainda estava lá. Em vez disso, a entidade mudou sua tática para uma forma de assédio mais sutil e, para meu avô, mais perturbadora. Tudo começou com coisas pequenas. Meu avô tinha o hábito rigoroso de deixar seus óculos de leitura na mesa de cabeceira, ao lado do abajur. Certa manhã, eles simplesmente sumiram. Ele procurou por horas, revirando o quarto e a sala, até que os encontrou em um lugar absurdo, no porta-luvas do seu carro, que estava trancado na garagem. Ele tinha certeza de que ninguém havia entrado na casa, muito menos no carro. Isso se tornou uma constante. O controle remoto da televisão era encontrado dentro do açucareiro. Um par de meias limpas dobradas na gaveta
Aparecia pendurado no galho mais alto da roseira no jardim, na parte de trás da casa. Um frasco de remédio era movido da prateleira do banheiro para debaixo do tapete da porta de entrada. Eram deslocamentos ilógicos, como se a coisa estivesse se divertindo com a confusão, rindo silenciosamente da sua sanidade em declínio. Meu avô tentou impor ordem ao caos. Ele começou a anotar a posição de cada objeto de valor em um pequeno caderno. Desenhava a disposição dos talheres na gaveta, a angulação dos quadros na parede, a posição exata de cada pote de tempero na cozinha. Era uma tentativa desesperada de provar a si mesmo que não estava ficando louco, de ter provas contra o invisível. E a entidade respondeu ao desafio. Uma noite, meu avô deixou um relógio de bolso antigo, uma herança de família, sobre a lareira da sala, anotando a hora exata. Na manhã seguinte, o relógio estava de volta ao lugar, mas havia um detalhe macabro. O vidro protetor estava quebrado, e dentro, o ponteiro de segundos havia sido entortado em um ângulo bizarro, parecendo uma perna quebrada. O relógio não tinha caído. O objeto havia sido danificado com precisão, como uma mensagem. Mas o ponto culminante, o que realmente aterrorizou meu avô, foi o envolvimento do livro. Lembra-se daquele livro empoeirado sobre lendas locais que eu estava lendo na introdução? Meu avô havia tentado se livrar dele várias vezes, doado, jogado no lixo, queimado, mas de alguma forma o volume sempre retornava para a estante. Ele passou a aceitar o livro como parte do mobiliário, ignorando-o. Foi o livro que começou a ser o principal alvo dos deslocamentos. Meu avô o deixava na estante, na terceira prateleira, no canto. No dia seguinte, ele era encontrado em um novo local, e sempre aberto. Aberto na mesma página, a página 47. A página 47 era o ponto focal do terror intelectual para ele. Meu avô a descrevia como sendo preenchida por uma caligrafia estranha, antiga e fluida, com caracteres que ele não conseguia identificar. À primeira vista, pareciam rabiscos desconexos, letras de um idioma que não existia. Mas, como eu mencionei, ele alegava que, às vezes, por uma fração de segundo, as palavras se encaixavam. Intrigado e aterrorizado, meu avô começou a estudar a página. Ele passava horas olhando para as linhas, tentando forçar o cérebro a decifrar o código, a encontrar o padrão. Ele tentou tirar fotos, mas as imagens ficavam inexplicavelmente borradas no local exato do texto. Até que, em uma noite, enquanto observava a página sob a luz fraca da sua lâmpada, o texto piscou. Ele piscou e as letras se reorganizaram diante dos seus olhos, por tempo suficiente para que ele lesse uma única linha. Eu sinto falta do calor. Essa frase o atingiu como um choque elétrico. Era uma frase completa, coerente e, acima de tudo, humana. Ele recuou, deixando o livro cair. Quando o pegou de volta, a página havia voltado à sua confusão indecifrável de rabiscos antigos. O que significava aquilo? Que a entidade era solitária, que estava com frio? Meu avô começou a suspeitar de uma coisa terrível. O deslocamento dos objetos não era aleatório. Era um pedido de ajuda. O relógio quebrado, talvez uma contagem do tempo parado? As chaves do sótão, um convite para libertá-lo? Na manhã seguinte, o livro estava aberto novamente na página 47, mas desta vez não havia apenas o texto indecifrável. No rodapé havia um desenho a carvão. Uma imagem infantil, mas perturbadora. O desenho de uma porta no chão, com um pequeno boneco acenando de dentro, como se estivesse preso. Meu avô não usava carvão para desenhar. Ele não tinha carvão na casa. Ele olhou para o desenho, para o boneco acenando, e percebeu algo aterrorizante. O boneco era exatamente o tipo de desenho que ele havia feito quando criança, em uma fase que ele passava em casa com uma doença grave. A criatura sabia de detalhes da sua infância.
O que estava acontecendo ali? Uma entidade estava tentando se comunicar, usando objetos, usando um livro que se recusava a sair da casa e agora usando memórias da infância de meu avô para atraí-lo. O medo de meu avô se transformou em uma curiosidade doentia. Ele sabia que o próximo passo seria o mais perigoso, a resposta para o enigma da casa. Ele estava prestes a descobrir a verdade sobre o desaparecimento que encerra o terceiro e último relato. Mas eu tenho que te perguntar agora, se um espírito te enviasse uma mensagem assim, você ajudaria? E será que a entidade queria realmente ser libertada? Ou apenas queria trocar de lugar com ele? O que aconteceu em seguida é o motivo pelo qual meu avô nunca mais voltou a ser o mesmo. E tem a ver com um bilhete, uma chave e um espelho embaçado. A entidade não estava apenas movendo objetos, ela estava armando um palco. O desenho no livro, aquele boneco acenando de dentro de uma porta no chão, era a peça final para quebrar a resistência de meu avô. A curiosidade e o terror misturados o levaram a uma espiral de obsessão. Ele sentia que tinha que responder ao chamado, desvendar o que a coisa presa no sótão, ou talvez dentro das paredes, realmente queria. Ele passou a noite em claro, observando a escuridão do quarto, esperando por outro sinal. O terceiro relato começa na manhã seguinte, quando meu avô desceu para tomar café. O sol entrava de forma estranha na cozinha, as cores pareciam apagadas e o ar estava novamente com aquele peso frio. Na mesa da cozinha, onde ele costumava deixar as contas e o açucareiro, havia 3 objetos. Um bilhete dobrado, escrito em uma caligrafia elegante, mas tremida, em papel de carta antigo, amarelado. Uma chave antiga, de ferro forjado, que ele nunca tinha visto antes, mas que irradiava uma frieza metálica incomum. Um pequeno espelho de mão, com a moldura de prata oxidada, que parecia ter sido polido recentemente, apesar de sua antiguidade. Meu avô pegou o bilhete primeiro. Estava escrito apenas uma frase: "O que foi tirado será devolvido." A frase não fazia sentido imediato, mas o tom era de promessa ou ameaça. Em seguida, ele pegou a chave. O metal estava tão frio que parecia queimar. Ele sentiu que essa chave era a resposta para o mistério, que ela abriria a porta da verdade. Ele aguardou no bolso, sentindo o peso da decisão, mas foi o espelho que o fez recuar. Ao olhar para o vidro, ele não viu apenas a si mesmo, pálido e assustado. No canto superior direito, na superfície da prata polida, havia uma mancha de névoa, como se alguém tivesse respirado no espelho há instantes. Ele limpou com a manga, mas a névoa se recompôs imediatamente. E na névoa formou-se uma imagem, a visão distorcida do seu próprio corredor, mas com um detalhe aterrorizante. A porta selada do sótano no espelho estava aberta. Isso foi o suficiente. Ele não aguentava mais o jogo psicológico. Armado apenas com a chave e a adrenalina, ele subiu a escada. O silêncio era ensurdecedor. Cada degrau rangia de uma forma nova e mais aguda, como se a casa estivesse protestando contra sua invasão. Chegou ao corredor. A porta do sótão estava lá, selada pelas tábuas de cedro que ele havia pregado anos antes. Ele tocou a madeira. Estava fria como mármore. O espelho estava mentindo, ou a porta no reflexo estava aberta em outra dimensão. No entanto, ao lado da porta, incrustada na madeira do rodapé, ele notou uma pequena fechadura, escondida sob camadas de tinta velha. Era minúscula e enferrujada, mas a chave no seu bolso encaixou perfeitamente. Meu avô hesitou. Abrir essa fechadura significava quebrar o selo, liberar o que quer que fosse. Mas a curiosidade era um veneno. Ele girou a chave. O som do clique foi estrondoso no silêncio da casa.
A pequena fechadura se abriu, mas a porta do sótão permaneceu fechada pelas tábuas. Ele percebeu que a fechadura não era para abrir a porta do sótão, era para abrir a parede. Com um arrepio na espinha, ele empurrou a seção do rodapé onde a fechadura estava. A seção não cedeu. Em vez disso, a tábua de assoalho ao lado da parede se levantou silenciosamente, como a tampa de um caixão. Embaixo, não havia o chão do corredor. Havia um poço de escuridão, um vão estreito o suficiente para uma pessoa, descendo para o que parecia ser o subsolo da casa. Um cheiro forte de terra úmida e algo doce e enjoativo subiu de lá. Meu avô, com o coração batendo descontroladamente, acendeu uma lanterna e apontou para baixo. O feixe de luz revelou uma escada improvisada, feita de degraus de barro e tijolos soltos. No fundo, a luz não alcançava nada além de mais escuridão. Ele desceu. A cada passo na terra movediça, ele se sentia mais preso. O ar ficava mais pesado. Ele descia por um túnel que parecia ser mais antigo que a própria casa, uma passagem secreta. A descida terminou em um pequeno cômodo de terra batida, o que parecia ser a fundação original da casa. O ar era sufocante. E no centro do cômodo, sob o feixe da lanterna, estava o que fez meu avô soltar um grito abafado. Havia um caixão de madeira, pequeno e antigo, repousando sobre a terra. Estava em péssimo estado. As tábuas estavam rachadas e úmidas. Ao lado do caixão, no chão, estava um único objeto. O livro que ele tentou queimar e jogar fora por anos. Estava aberto, é claro, na página 47. Desta vez, a página não estava cheia de rabiscos indecifráveis. O texto estava perfeitamente legível. E meu avô leu em voz alta: "O que foi tirado sou eu. Eu sinto falta do calor. Eu estou aqui." A voz de meu avô ecoou no pequeno cômodo, e foi como se ele tivesse dado permissão. O caixão à sua frente começou a tremer. A tampa rachada se moveu e um som arrastado, o mesmo som que ele ouvia todas as noites no sótão e no corredor, veio de dentro. Meu avô jogou a lanterna e correu. Ele subiu os degraus de barro com uma urgência desesperada, sentindo a terra desmoronar atrás dele, ouvindo o som pesado e úmido subindo mais rápido. Ele conseguiu fechar a tábua do assoalho, girar a chave na pequena fechadura e correr pelo corredor sem olhar para trás. Ele não parou até estar fora da casa, debaixo da luz da manhã, respirando o ar puro. Ele nunca mais abriu aquele esconderijo. Ele não contou a ninguém o que viu. Mas o mistério do desaparecimento só foi resolvido semanas depois, quando um empreiteiro, chamado para reforçar as tábuas do sótão, descobriu um buraco no chão. Embaixo havia um velho álbum de fotos. O empreiteiro o trouxe para meu avô. Dentro havia uma foto, datada de 1898. Uma família, o casal original da casa, com um filho pequeno. No verso, o nome da criança, Thomas, desapareceu no porão 1899. E então meu avô percebeu o que o fantasma de Thomas queria. Ele não queria ser libertado. Ele queria que o caixão fosse devolvido à luz, ao calor, tirado da terra fria. Mas a coisa mais aterrorizante foi o que ele percebeu sobre o bilhete. O que foi tirado será devolvido. Na noite em que ele desceu, no momento em que ele abriu o vão, o medo tomou conta dele, e a coisa usou o medo. Meu avô não se lembrava de ter voltado para a casa, mas quando ele olhou para o pequeno espelho de mão que havia deixado na mesa, a névoa estava lá. E a névoa se dissipou, e ele viu seu próprio reflexo, mas seu reflexo estava sorrindo, um sorriso que não era dele, frio, cheio de dentes e malícia antiga, o sorriso de alguém que finalmente sentiu o calor e estava pronto para ficar. Meu avô percebeu que, ao descer, ele havia trocado de lugar e que a entidade havia se apossado de algo seu para subir. Ele não sabia o que era, mas o sorriso no espelho era o mais impactante de tudo.
E a última coisa que meu avô me contou antes de nunca mais falar sobre o assunto foi que, no dia seguinte, a página 47 do livro não estava mais lá. Estava faltando. Ele procurou por todo lugar, mas ela havia sumido, até que ele encontrou em um lugar que o fez gritar. A página 47 estava costurada na parte de dentro do forro do seu paletó favorito, bem sobre o coração. Ele viveu o resto da vida sabendo que estava sendo vigiado de dentro. E a casa? Ela nunca mais rangeu. O silêncio era perfeito. O silêncio da satisfação. O que ele libertou e o que a entidade levou dele. O mistério da casa velha de meu avô se encerra com a certeza de que alguns segredos são mais do que tijolos e tábuas. São prisões esperando por uma chave. A página 47, costurada no paletó, não era apenas um lembrete, era um troféu. A entidade havia selado sua posse, transformando a vestimenta mais íntima do meu avô em uma relíquia macabra. A partir daquele dia, a relação dele com a casa e com seu próprio reflexo mudou radicalmente. Meu avô parou de lutar contra a casa. Ele a aceitou como seu carcereiro silencioso. O sorriso frio que ele viu no espelho se tornou a única companhia em seu isolamento. Ele observava a si mesmo, procurando por sinais da posse, por traços da malícia de Thomas. E lentamente, ele começou a notar coisas. Primeiro, foi o caminhar. Meu avô, que sempre foi ágil, começou a andar de forma pesada, arrastada, como se estivesse usando sapatos muito grandes ou se o seu próprio corpo estivesse um pouco pesado demais. Era o mesmo som que ele ouvia todas as noites vindo do sótão. Os passos haviam parado de vir de fora, agora eles estavam nele. Segundo, os olhos. Os olhos de meu avô, que antes eram cheios de uma bondade cansada, agora carregavam uma vigilância fria e desnecessária. Quando ele me olhava, parecia que estava me medindo, calculando algo. O calor em seu olhar havia sido drenado. E o terceiro e mais perturbador, ele começou a sentir um frio constante. Não importa o quão quente estivesse o dia, ele estava sempre com frio. Ele usava camadas de roupas, ligava aquecedores, mas o frio vinha de dentro, uma sensação de vazio térmico. Ele sentia a falta do calor, exatamente como a mensagem de Thomas. A entidade havia roubado o calor da vida do meu avô para se satisfazer. Ele sabia que estava preso, mas o quebra-cabeça do desaparecimento ainda não estava completo. Por que ele? Porque Thomas estava no caixão, no porão e porque a casa o protegia. Determinado a entender o horror antes de ser consumido, meu avô voltou sua atenção para o álbum de fotos de 1898. Ele estudou a foto de Thomas, a criança desaparecida. Era um menino de uns 6 anos, com olhos grandes e um sorriso forçado. Ele olhou a casa. Thomas, o caixão no porão. O bilhete, o que foi tirado, será devolvido. Ele começou a pesquisar obsessivamente os antigos registros da cidade. Demorou semanas, mas ele finalmente encontrou o inventário original da casa. E a verdade que ele descobriu era mais sombria do que qualquer fantasma. A casa não era apenas de Thomas e seus pais. O pai de Thomas, um homem conhecido por ser reservado e rígido, era um médico com uma reputação estranha. A lenda local dizia que Thomas não desapareceu. Thomas morreu. Ele morreu de uma doença contagiosa e incurável. E seu pai, o médico, não queria enterrá-lo no cemitério da cidade por medo de expor a doença e arruinar sua reputação. Além disso, o pai tinha uma obsessão doentia pelo filho e tentava mantê-lo preservado. Meu avô ligou os pontos. O pai de Thomas não o enterrou no rio nem no jardim. Ele construiu o pequeno cômodo no subsolo, onde a terra era úmida e fria o suficiente. Ele colocou o filho em um caixão improvisado e o selou, prometendo que um dia ele o traria de volta à luz, ao calor. A casa, construída sobre o segredo, tornou-se o mausoléu.
O que ele havia tirado era a vida de Thomas, o enterro digno, a chance de descansar em paz. Mas o que isso tinha a ver com a página 47? Meu avô tirou o paletó, sentindo a rigidez do papel costurado contra sua pele. Ele conseguiu abrir o forro e puxar o pedaço de papel. A caligrafia ainda estava legível, a mão de Thomas, de 1899. Mas desta vez não era a frase sobre o calor. O texto que estava ali era diferente. Não era um pedido, mas uma maldição. E o texto dizia: "O guardião é o meu descanso, seu medo é a minha porta. E quem vier me libertar pagará a dívida do Pai. O corpo que me aquecer será o meu. Eu sou a casa agora." Aquelas palavras eram um soco no estômago. O pai de Thomas não apenas o enterrou vivo, de certa forma. Ele o tornou o guardião da casa, condenando-o a vagar. O bilhete de "o que foi tirado será devolvido" não era sobre devolver o caixão. Era sobre devolver o calor da vida para Thomas, usando o corpo de meu avô como embarcação. Meu avô sentiu um frio ainda mais profundo. Ele não estava apenas possuído. Ele estava pagando a dívida do médico. E o medo dele, o medo que o fez gritar e fugir na noite em que Thomas soprou em sua nuca, foi a porta de entrada. Ele correu para o banheiro, olhando para o espelho com pavor. E lá estava ele, o sorriso forçado de Thomas, por um breve momento, antes de ser substituído pela sua própria expressão vazia. Mas havia mais uma peça, uma que ele havia ignorado: o pequeno espelho de mão. O espelho que ele viu à porta do sótão aberta no reflexo. Ele o pegou e o examinou. A moldura de prata oxidada. Ele raspou a oxidação e revelou a parte de trás. Havia uma pequena inscrição gravada: "Presente de papai para Thomas, 1899. Um espelho de 2 vias. Espelho de 2 vias." O espelho não apenas mostrava a realidade distorcida. Ele era uma janela. Uma janela que permitiu a Thomas ver meu avô. E na noite em que meu avô estava no porão, o espelho estava na mesa da cozinha, refletindo o corredor vazio onde o corpo físico de meu avô deveria estar. Thomas não precisou ir muito longe. Ele simplesmente trocou de lugar com o que estava no espelho. E o que estava no espelho era o reflexo de meu avô, a parte dele que não tinha alma, que era apenas casca. E a última revelação, a mais sombria, veio quando meu avô sentou na poltrona. Ele pegou o bilhete original que o pai de Thomas escreveu, o texto real que o médico deixou, encontrado nos registros, e comparou com o que Thomas havia lhe deixado na mesa. Texto original, pai de Thomas. O que foi tirado será justificado. Texto de Thomas, o fantasma. O que foi tirado será devolvido. Thomas havia corrigido a mensagem do pai. A dívida tinha que ser paga. E a dívida era a libertação de Thomas para o calor da vida de meu avô. Meu avô sabia que tinha que agir antes que o controle de Thomas se tornasse absoluto. Ele tinha que quebrar o ciclo, tinha que desfazer o acordo de morte do pai. Ele tinha que destruir o espelho. Ele se levantou, os passos arrastados ecoando. Pegou o espelho e, pela primeira vez, sorriu de volta para o reflexo. Um sorriso forçado, mas com um toque de desafio. O sorriso de Thomas no reflexo vacilou, como se tivesse sido pego de surpresa. Meu avô se dirigiu à lareira. Ele ia esmagar o espelho ali. Mas no momento em que ele levantou o braço, sentiu uma força contrária, vinda de dentro, uma paralisia. Thomas estava lutando para assumir o controle. A luta interna era física. Ele se forçava a mover o braço, mas o corpo se curvava. Os músculos se contraíam em espasmos dolorosos. Ele caiu de joelhos, o espelho ainda em suas mãos, a névoa se formando rapidamente na superfície. E na névoa ele viu a imagem de Thomas, a criança, não mais sorrindo, mas chorando. E ao lado uma palavra, escrita na névoa úmida: fogo. Thomas não estava com medo de ter o espelho quebrado. Ele estava com medo de ficar com frio de novo.
O que ele realmente queria era o calor. Meu avô percebeu que quebrar o espelho não o libertaria. Apenas o prenderia de novo na terra fria. Para quebrar a maldição, ele tinha que dar a Thomas o que ele queria e, ao mesmo tempo, destruir a prisão. Com a última gota de vontade, ele se arrastou até a lareira. Não para quebrar o espelho, mas para fazer algo muito mais perigoso, algo que aceleraria o final. Ele sabia que o corpo dele era a chave para a porta final. Ele iria arriscar tudo no próximo e último momento. E o que aconteceu em seguida é o motivo pelo qual esta casa está vazia até hoje. Meu avô estava de joelhos, paralisado pela luta interna. A força de Thomas era esmagadora, controlando cada músculo, impedindo-o de quebrar o espelho. Mas ao ver o choro de Thomas na névoa e a palavra fogo, ele entendeu a vulnerabilidade da entidade. Thomas não era um demônio, era uma criança presa, aterrorizada por uma sepultura fria. Ele usou a última porção de sua autonomia mental para ignorar a paralisia e focar na lareira. Ele tinha que dar a Thomas o calor que ele ansiava, mas de uma forma que destruísse a conexão, o elo entre eles e a casa. A mente de meu avô gritava para se afastar, mas ele se forçou a rastejar até o centro da lareira, onde restos de cinzas e lenha estavam acumulados. Ele estendeu o braço trêmulo e pegou uma caixa de fósforos que estava na prateleira. A luta pelo fogo foi brutal. Thomas não queria a destruição do seu novo corpo, o corpo que finalmente sentia o calor. Meu avô acendeu um fósforo, a chama fraca parecendo ridícula contra a escuridão da situação. Ele viu o reflexo no espelho. A face de Thomas estava contorcida em puro pânico, gritando sem som. Com a chama tremendo, ele a aproximou da lareira. O cheiro de querosene e madeira seca subiu. No momento em que a chama tocou a lenha, a reação de Thomas foi física e violenta. Meu avô sentiu um empurrão interno, um choque que o jogou para trás. Ele bateu a cabeça na parede da sala. A dor era lancinante, mas ele viu as chamas subindo, fracas no início. Ele estava livre, mas o preço era a destruição de sua casa. Ele se levantou cambaleando. A porta para a fuga estava aberta, mas ele sabia que Thomas ainda estava lá, preso entre seu corpo e o fogo que crescia. O ar ficou glacial, o calor da lareira sendo sugado por uma força invisível. A presença, agora sem o corpo de meu avô para se esconder, estava manifestada, não como um corpo completo, mas como uma distorção no ar, uma silhueta alta e magra, como uma sombra esticada. Ela pairava sobre a lareira, tentando sufocar as chamas. A sombra se voltou para meu avô. A sala ficou imensa e escura. Ele ouviu a voz, não com os ouvidos, mas dentro da sua cabeça. Você me traiu. Eu estava com calor. Eu sou a casa. A sombra avançou, e meu avô sentiu as garras da frieza. Ele tentou correr, mas a porta de entrada, que estava aberta, bateu com força, trancando-o dentro. A casa, sendo a extensão de Thomas, não o deixaria ir. Meu avô correu, não para a saída, mas para o local da origem do terror, o subsolo. Ele sabia que tinha que queimar a prisão, não apenas a casca. Ele correu para a escada, os passos voltando ao seu ritmo normal, não arrastados. Ele subiu para o corredor, sentindo a sombra deslizar atrás dele, a perseguição mais rápida agora. Chegou ao ponto da pequena fechadura. Ele se ajoelhou e forçou a tábua do assoalho. A madeira cedeu, revelando o poço de escuridão. O cheiro de terra molhada subiu, e ele ouviu o som de arranhões no corredor. Thomas estava chegando. Meu avô desceu de novo, quase caindo nos degraus de barro. Ele correu para o pequeno cômodo no subsolo. A lanterna ainda estava lá, no chão. Ele iluminou o caixão rachado. O caixão não estava apenas tremendo, a tampa estava aberta, e dentro havia apenas pó, ossos e farrapos. Thomas não estava ali, ele estava lá em cima, na luta.
mas ao lado do caixão havia a página 47 do livro jogada ali, amassada. E meu avô teve uma última ideia. A página era o mapa da maldição, o documento da posse. Ele a pegou. O papel estava frio e úmido. Lá em cima, ele ouviu o ranger violento do assoalho. Thomas havia chegado. Meu avô sabia que não tinha tempo para subir. Ele procurou por algo. Em um canto, sob uma pilha de tijolos, havia um antigo lampião a querosene, ainda com resquícios de combustível. Ele derramou o pouco querosene que havia sobre o caixão, sobre os ossos. Você quer calor, Thomas? Então você terá calor total. Liberdade total. A voz de Thomas veio de cima, um grito estrondoso que fez a terra vibrar. Não! É meu! Eu sou a casa! Meu avô riscou um fósforo, acendeu a página 47 e, antes que a chama o queimasse, jogou-a no caixão encharcado de querosene. O fogo explodiu. Não foi apenas o caixão que pegou fogo. A chama subiu pelo vão da escada, consumindo as raízes e a madeira úmida das fundações. Lá de cima veio um grito que não era de pânico, mas de dor absoluta. Um grito que parecia ser o som de madeira se partindo, de metal se contorcendo e de vidro quebrando. O grito cessou. A fumaça e o calor sufocante subiram. Meu avô subiu pelas chamas, protegendo o rosto. Ele conseguiu chegar ao corredor. A casa estava em chamas. As cortinas pegando fogo, o papel de parede se desfazendo em cinzas. Ele correu para a porta da frente. A maçaneta estava quente demais para tocar. Ele chutou a porta com toda a força que lhe restava. A porta cedeu. Ele cambaleou para fora, caindo na grama úmida. Ele olhou para trás. A casa estava sendo consumida, as chamas dançando nas janelas como os olhos da própria casa em agonia. O calor era imenso. E então ele viu. No vão da janela do quarto dele, o vidro principal, o único que ainda não tinha estourado com o calor, havia o reflexo de um rosto. Não o sorriso malicioso de Thomas, mas o rosto do meu avô, calmo e em paz, que havia voltado a ser dele. O reflexo piscou para ele em um gesto de adeus. O espelho de duas vias havia sido destruído no calor da batalha. Thomas havia sido queimado até a liberdade. Meu avô viveu o resto da vida em uma casa moderna e sem segredos, mas ele nunca mais usou um paletó. E a coisa mais assustadora, semanas depois, quando os destroços da casa foram inspecionados, o único objeto que sobreviveu ileso ao fogo, intacto no meio das cinzas carbonizadas, foi o pequeno espelho de mão. Ele estava deitado nas cinzas da lareira, a moldura de prata brilhando, e a névoa estava lá. E na névoa, a última mensagem, que não era mais um pedido ou uma maldição, mas um aviso. O calor me libertou, mas o reflexo ainda me vê. Você sempre estará no meu álbum. Meu avô jogou o espelho no fundo de um lago e nunca mais olhou para o seu reflexo em água parada. Se você já viveu em casa velha, você sabe. Às vezes, o que você ouve não é o vento. É a dívida que alguém deixou, esperando ser paga. E se você notar um sorriso estranho no seu próprio reflexo, cuidado. O ápice da batalha contra Thomas não foi apenas um confronto físico, mas uma guerra pela mente e pela alma do meu avô. A luta para acender o fósforo na lareira havia sido o primeiro golpe. Um ato de desespero que liberou a entidade para uma manifestação mais pura e aterrorizante. Quando meu avô sentiu o empurrão interno, sendo arremessado contra a parede, a dor física foi um lembrete cruel de que ele estava lutando contra algo real e com uma força sobrenatural. As chamas da lareira que começavam a dançar eram a única esperança. A sombra. Aquela silhueta alta e magra, feita de ar congelado, era a forma mais bruta de Thomas. Ela pairava sobre as chamas, tentando sufocá-las com sua frieza, com sua essência de sepultura.
Meu avô sentia a temperatura na sala despencar, o calor do fogo sendo sugado para alimentar a raiva de Thomas. Você me traiu, eu estava com calor, eu sou a casa. A voz, fria e cheia de uma dor antiga, ressoava diretamente na mente de meu avô, ignorando seus ouvidos, penetrando sua consciência. Era um som que parecia arranhar o interior do seu crânio. A sombra avançou. Meu avô sentiu as garras invisíveis da frieza. Não era um toque, mas uma sensação de ser drenado, de ter a vida sugada de si. Ele tentou correr para a porta da frente, que estava aberta há instantes, mas ela se fechou com um estrondo violento, as dobradiças rangendo em protesto, como se a própria casa estivesse selando seu destino. A fechadura girou com um clique alto, trancando-o dentro. A casa era Thomas, e Thomas não o deixaria ir. Meu avô não pensou, ele reagiu. Se a casa era Thomas e o fogo era a sua libertação, ele tinha que levar o fogo à origem da prisão, o subsolo. Ele tinha que queimar não apenas o corpo da casa, mas a própria prisão que o pai de Thomas havia criado. Ele correu pela sala, sentindo a sombra deslizar atrás dele, uma presença gélida que o perseguia implacavelmente. Os passos de Thomas, agora sem um corpo, eram mais rápidos, mais frenéticos. O assoalho rangia sob o peso da perseguição invisível. Ele subiu a escada para o corredor, sentindo o ar pesado e frio em cada degrau. Chegou ao ponto da pequena fechadura que havia aberto o vão para o subsolo. As tábuas do assoalho, que ele havia fechado, agora estavam ligeiramente entreabertas, como se a própria terra estivesse respirando. Ele se ajoelhou e forçou a tábua do assoalho. A madeira cedeu com um gemido, revelando o poço de escuridão. O cheiro de terra úmida e mofo subiu ainda mais forte, e ele ouviu o som de arranhões frenéticos no corredor, a sombra se aproximando, desesperada para impedi-lo. Meu avô desceu de novo, quase caindo nos degraus de barro escorregadios. Ele correu para o pequeno cômodo no subsolo. A lanterna ainda estava lá, caída no chão. Ele a pegou, o feixe trêmulo de luz revelando o caixão rachado. O caixão não estava apenas tremendo. A tampa estava aberta, escancarada. E dentro havia apenas pó, restos de ossos e farrapos de tecido, vestígios do corpo de Thomas que havia apodrecido há mais de um século. Thomas não estava ali fisicamente. Ele era a energia, a consciência que assombrava a casa. Mas ao lado do caixão, no chão de terra batida, estava a página 47 do livro, jogada ali, amassada. A página do pacto, o documento da maldição. Meu avô sabia que tinha que destruí-la. Lá em cima, ele ouviu o ranger violento do assoalho. Thomas havia chegado ao topo do vão. O ar frio descia rapidamente pelo túnel. Meu avô sabia que não tinha tempo para subir. Ele procurou por algo. Em um canto do cômodo, sob uma pilha de tijolos, havia um antigo lampião a querosene, ainda com resquícios de combustível. Ele pegou o lampião. O pouco querosene que havia pingou sobre o caixão, sobre os ossos. Você quer calor, Thomas? Então você terá calor total, liberdade total. Ele gritou, sua voz rouca e desesperada ecoando no pequeno cômodo. A resposta de Thomas veio de cima. Um grito estrondoso que fez a terra vibrar e o lampião tremer nas mãos de meu avô. Não, é meu! Eu sou a casa! Meu avô riscou um fósforo. Acendeu a página 47, a chama lambendo o papel rapidamente. Antes que o fogo o queimasse, ele a jogou dentro do caixão no querosene. O fogo explodiu. Não foi apenas o caixão que pegou fogo. A chama, alimentada pelo querosene e pela madeira seca dos restos, subiu rapidamente pelo vão da escada improvisada, consumindo as raízes expostas e a madeira úmida das fundações da casa. Era como se a própria terra estivesse em chamas, purificando-se.
Lá de cima veio um grito que não era de pânico, mas de agonia absoluta. Um grito que parecia ser o som de madeira se partindo, de metal se contorcendo e de vidro quebrando em 1000 pedaços. Era o som da casa morrendo e, com ela, a essência aprisionada de Thomas. O grito cessou abruptamente. A fumaça e o calor sufocantes subiram pelo vão do subsolo, quase desmaiando meu avô. Mas ele tinha que sair. Ele subiu pelas chamas, sentindo o calor em sua pele, protegendo o rosto com os braços. Ele conseguiu chegar ao corredor. A casa estava em chamas. As cortinas pegando fogo, o papel de parede se desfazendo em cinzas. O teto rangia perigosamente. Ele correu para a porta da frente. A maçaneta estava quente demais para tocar. As chamas já lambiam a parte de baixo da porta. Ele chutou a porta com toda a força que lhe restava, impulsionado pela adrenalina e pela necessidade de sobreviver. A porta cedeu com um estalo alto. Ele cambaleou para fora, caindo na grama úmida, tossindo e ofegando. Ele se virou e olhou para trás. A casa estava sendo consumida pelo inferno, as chamas dançando nas janelas como os olhos da própria casa em agonia final. O calor era imenso, o som do fogo crepitante preenchendo o ar. E então ele viu. No vão da janela do seu quarto, o vidro principal, o único que ainda não tinha estourado com o calor, havia o reflexo de um rosto. Não o sorriso malicioso de Thomas, mas o rosto do meu avô, calmo e em paz, que havia voltado a ser dele. O reflexo piscou para ele, em um gesto de adeus. O espelho de 2 vias havia sido destruído no calor da batalha, e Thomas havia sido queimado até a liberdade, finalmente encontrando o calor que tanto ansiava. Meu avô nunca mais olhou para o seu reflexo em água parada, e ele viveu o resto da vida em uma casa moderna e sem segredos, mas com a certeza de que havia pago uma dívida antiga, liberando uma alma presa. Ele não sabia se Thomas havia encontrado a paz, mas sabia que, finalmente, a casa estava vazia. O fogo consumiu a dívida. Meu avô viu a casa de Thomas desmoronar em uma pilha de cinzas fumegantes e soube que havia quebrado o ciclo. Ele salvou sua alma, mas a cicatriz daquele confronto estava gravada profundamente. Ele viveu seus últimos anos com a estranha sensação de que sua temperatura corporal nunca estava certa, como se o frio de Thomas tivesse se tornado uma parte permanente de seu metabolismo. Ele se mudou para um pequeno apartamento moderno, com paredes finas e sem sótão, onde o silêncio era de fato vazio, e não o silêncio opressor de uma presença. Ele se recusava a ter espelhos na casa, exceto por um pequeno e discreto no banheiro, que ele sempre cobria com uma toalha após o uso, mas o eco de Thomas ainda o alcançava. Em uma tarde de domingo, anos após o incêndio, meu avô estava sozinho, tomando seu café. Ele havia esquecido de cobrir o pequeno espelho do banheiro. Olhou distraidamente para o reflexo enquanto bebia, e ali estava ele, seu rosto, seus olhos cansados, tudo normal. Ele se virou para pegar o jornal, e a toalha, que estava dobrada na prateleira, escorregou silenciosamente e caiu sobre o espelho. No mesmo instante ele sentiu algo. Não era frio nem toque, era um cheiro. O cheiro inconfundível de terra úmida e mofo antigo, o cheiro do caixão no porão. Ele engoliu em seco, o coração disparando. Olhou para o espelho, agora coberto pela toalha. A toalha estava perfeitamente seca, mas o cheiro era forte, saturando o pequeno banheiro. Ele removeu a toalha rapidamente. O espelho estava claro, sem névoa, mas no canto do espelho não havia reflexo de parede ou azulejo. Havia uma pequena marca d'água, uma única lágrima escorrendo lentamente no vidro, por dentro. E não era dele. Meu avô soube naquele momento. Thomas não o possuía mais, mas a memória do seu medo, a sua imagem de pânico, ainda era à porta.
E o garoto, livre do caixão, era agora o vagante sem destino, que ainda sentia falta de uma coisa. O guardião sempre olha para trás. O que Thomas realmente queria era que alguém lembrasse dele. E ao me contar as histórias, meu avô transferiu a dívida. Agora, eu sou o único a lembrar. E se você gostou da história, compartilha este vídeo. Porque quanto mais gente souber sobre Thomas, mais ele estará livre do frio. Mas cuidado, você pode estar adicionando mais um espelho ao álbum dele. O velório do meu avô foi simples, como ele queria. Sem muito alarde, em uma capela moderna e bem iluminada. Eu estava lá, é claro, o único herdeiro das suas histórias e do seu medo. Enquanto observava o caixão fechado, com flores de crisântemo ao redor, senti um arrepio. Não o frio de um ambiente climatizado, mas aquele frio vazio, o mesmo que meu avô descrevia. Olhei em volta, mas o sol da tarde entrava forte pelas janelas. Eu me aproximei para prestar minhas últimas homenagens. O corpo de meu avô estava sereno, finalmente em paz. Foi então que notei algo errado. O paletó que ele usava era um modelo simples, de cor escura, que eu havia comprado para ele anos antes. Mas, ao lado do botão esquerdo, havia uma costura estranha, irregular. Uma linha de costura escura, grossa, que parecia ter sido feita às pressas. O coração disparou. Eu sabia o que era. Aquele paletó estava velho demais para ser usado, mas ele insistiu que fosse. A costura estava ali, exatamente onde a página 47 havia sido costurada no forro do seu paletó favorito, anos antes. Eu não podia tocar, eu não podia abrir. Mas eu sabia que a entidade havia deixado sua assinatura final. A dívida havia sido paga, mas o guardião precisava de um novo arquivo. Na hora de sair, eu estava descendo os degraus da capela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo. Eu parei e olhei para a porta de vidro espelhada da entrada. Meu reflexo estava lá, sombrio na luz crepuscular. Eu olhei para os meus próprios olhos e, por um instante fugaz, eu vi algo que não era meu. Vi uma criança parada atrás do meu ombro na escuridão do hall, acenando. O sorriso forçado de Thomas. Eu pisquei. O reflexo estava normal novamente, mas o ar ficou frio e eu soube que Thomas havia voltado para casa. E agora ele estava no meu álbum de lembranças. O mistério não acabou. Ele apenas se mudou. Não deixe esse medo morrer sozinho. Deixa o like, comenta o que achou e se inscreve para não perder a próxima história. Chegamos ao fim da história do meu avô e dos 3 relatos que selaram o destino dele. A casa velha está em cinzas, mas Thomas, a criança que sentia falta do calor, está mais presente do que nunca. Eu te contei tudo. Os passos no corredor, o jogo sádico com os objetos, o caixão no porão, o espelho de 2 vias e a última e terrível revelação sobre a página 47. Mas agora eu preciso da sua ajuda para lidar com a dúvida final. Você acha que Thomas está realmente livre? Ou ele está agora usando a minha lembrança como o novo sótão dele? Eu quero ler todas as suas teorias nos comentários. Você acha que meu avô deveria ter quebrado o espelho em vez de incendiá-lo? Ou o fogo era a única forma de pagar a dívida do pai de Thomas? E mais importante, se você pudesse mandar uma mensagem para Thomas agora, qual seria? Um pedido de perdão, um aviso ou uma nova chave? Me conta tudo aí embaixo. Interaja com a história para que ela não fique parada só na minha cabeça. E não se esqueça de ativar o sininho para que o nosso próximo encontro com o sobrenatural seja ainda mais arrepiante. Porque depois de tudo que aconteceu, eu tenho a certeza de uma coisa. O corpo de meu avô se tornou cinzas, mas Thomas finalmente encontrou um novo lugar para descansar. E ele está muito perto de você.